Beleza? Vou mandar para você aqui. O professor fez aquele resumão básico lá, então eu vou mandar para você aqui o que no dia da revisão ele passou aqui a ser possivelmente cobrado na prova. Não fica só no meu material, não. Vai conferir na matéria do material, lê também lá. E aqui é o que eu sempre falo. Eu faço aquelas questões idiotas de quinta série, mas é óbvio que o professor não vai perguntar de uma forma tão tosca assim. Aqui é mais para a gente entender o conceito, para poder depois, na hora que ele jogar a pergunta lá espelhada de ponta cabeça e às vezes em inglês, para a gente poder entender o conceito e destrinchar e tentar responder a questão no momento da prova. Tá? Então, a primeira coisa, o que é a definição ou o conceito de povo? Possivelmente ele pode vir a perguntar. O conceito de povo, a definição, é um movimento de indivíduos ou de pessoas que eles se agrupam de forma juridicamente organizada para constituir um Estado. Tá? Então, é um agrupamento de pessoas de forma ordenada, legal, juridicamente organizada, para constituir um Estado, e essas pessoas participam de alguma forma dessa ordenação do Estado. E elas criam um vínculo com esse Estado também. Isso daí é a ideia básica de povo. Tá? Outra coisa, ele pode falar sobre território. O que é a definição de território? O território é onde o Estado ele vai exercer a sua soberania. Já a gente vai entender o conceito de soberania. É onde ele vai exercer a sua soberania. E para fim didático, só para a gente entender, o território ele pode ser dividido em três partes. O território marítimo, o território terrestre e o aéreo. Então, o Estado ele tem a parte que é a parte aérea, que corresponde ao Estado, a parte marítima, que é uma faixa de mar, e a área terrestre, que são os três territórios aí que fazem parte do todo e onde o Estado exerce a sua soberania. Ele falou alguma coisa também sobre limites de território, mas eu acho que ele não vai perguntar isso na prova. Mas sobre a área terrestre, o Estado ele tem direito sobre tudo que está embaixo no subsolo, pertence ao Estado. Com relação ao mar, há uma zona lá de mais ou menos 200 milhas. Eu acho que ele não vai perguntar isso em prova. E o espaço aéreo vai até 90 milhas acima, quase chegando na estratosfera lá em cima. Mas isso aí eu acredito que ele não vai perguntar. Isso aqui é importante, soberania. O que é o conceito de soberania? É o poder perpétuo e absoluto da República. Então, basicamente, soberania é um poder. Ele é perpétuo e ele é absoluto sobre aquele território que a gente falou agora, que compreende mar, terra e céu. Então, é o poder perpétuo e absoluto do Estado sobre aquele território ali. Outra questão que ele pode perguntar em prova, com relação ainda à soberania. O que é a soberania externa? A soberania externa, basicamente, é a relação que o Estado tem com outros Estados. Então, é essa relação de igualdade, de horizontalidade que fala. É uma relação onde o Estado, é o que a gente chama de diplomacia, entre Estados-nações. Então, não há uma hierarquia. Há, na verdade, uma relação horizontal de paridade, de respeito, de soberania para a soberania. Isso é o conceito de soberania externa. Tá? Então, basicamente, é uma relação de um Estado para o outro, e é essa relação amistosa, de respeito pela soberania do Estado, e o outro Estado em relação a nós também. Essa horizontalidade, essa paridade de igualdades, aí, de soberanias de Estado-nação para Estado-nação. Falando ainda de soberania, depois nós vamos ter aí a diferenciação entre o conceito de soberania clássica e de soberania compartilhada ou integração de supranacionalidade, que é a mesma coisa de soberania compartilhada. Soberania clássica é o que a gente acabou de falar agora. É aquela soberania que ela é absoluta, que ela é perpétua de um Estado-nação, né? E ela não está submetida a nenhuma outra soberania, nenhum outro Estado, e é uma relação de igualdade. Isso é a soberania clássica. A soberania compartilhada, ela vai dizer o seguinte, que tem que haver uma suavização dessa soberania perpétua e absoluta, para que dessa forma o Estado ele se submeta a tratados internacionais para benefício da humanidade como um todo. Então o Estado abre mão daquele poder absoluto que ele tem em alguns pontos e ele se submete a um direito maior, a um tribunal internacional, como a Aline vinha falando nas aulas dela, e com isso diz que ele não há de perder a soberania. Por quê? Porque o Estado ele vai se submeter se ele quiser a esses tratados internacionais. Né? Mas se o Estado se submete, ele vai ter alguns benefícios com relação a isso daí, e aí fica uma opção do Estado ou não se submeter. Isso, então, é a soberania compartilhada. O Estado abre mão dessa soberania absoluta em alguns pontos para se submeter a tratados internacionais. Também pode aparecer com o nome de integração de supranacionalidade, ou seja, que vai além do nacional, além do nosso. O que é a cooperação entre Estados? Com o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma devastação muito grande do poder econômico na Europa, milhares de pessoas perderam a vida, o meio ambiente foi devastado, né? O comércio se acabou. E após o final da Segunda Guerra Mundial, começou a haver então essa organização de tratados internacionais, a própria ONU é resultado disso daí,
para fazer com que houvesse uma cooperação entre os estados, entre as nações. Uma cooperação para que não houvesse mais esse tipo de guerra, que não houvesse esse tipo de destruição ao meio ambiente como houve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e coisas desse tipo. Então, passou a surgir essa ideia do direito internacional, e aí surgem essas organizações, né, internacionais, como exemplo a ONU, né? E então surge essa ideia de cooperação entre estados. Isso daí nós estamos falando de uma coisa macro, maior. Aí tem o que é a integração. A integração é a mesma ideia, pelo menos similar, parecida, só que aí você já vai para um campo mais regional. Então, 2 exemplos hoje que nós temos de integração que eu vou me lembrar aqui, né? A Europa, a União Europeia, que é a união de vários estados da Europa em torno de um projeto único, né? E também nós temos aqui o Mercosul, que é a união do Brasil com o Chile, com a Argentina, se não me engano, a Bolívia, e são blocos regionais. Então isso se chama de integração. Qual que é o objetivo dessa integração? É potencializar o comércio, a paz entre essas nações vizinhas. Por exemplo, no Mercosul nós temos uma relação com a Argentina, com o Chile, você não precisa de passaporte para viajar, enfim, facilita o comércio, tirando barreiras tarifárias, comerciais de um país para o outro. Então cria esses blocos de comércio comum regionais. Isso aí chama-se de integração. A diferença de integração para a cooperação é que a cooperação é num âmbito muito maior, já intercontinental, enquanto que a integração está mais relacionada com países vizinhos, ali, formando um bloco, formando um grupo único ali. O que é a supranacionalidade? Que a gente tinha falado agora. A gente falou de soberania compartilhada e aí surgiu a integração da supranacionalidade. A supranacionalidade é aquilo que transcende ao que é nacional, ou seja, é acima do que é nacional, né? É a transferência de competência do Estado para um tribunal maior, para uma competência internacional. Aquilo que eu falei antes da soberania compartilhada. Então o Estado ele abre mão de parte dessa soberania absoluta e perpétua em detrimento de uma soberania maior e, enfim, isso daí seria o conceito de supranacionalidade. Ainda na soberania, como que surgiu o conceito de soberania? Para a gente entender e fixar. A soberania ela começa o seguinte, lá na Idade Média começa a haver conflitos entre o poder monárquico e o poder feudal, ou seja, o grupo dos senhores feudais na época, que se viriam ser os burgueses mais para frente, tinham interesses que se chocavam contra os interesses da monarquia. A partir daí, então, começa a surgir essa ideia de soberania, e isso aí no século XVII e XVIII ela vai se consolidar e aí cria, como a gente conhece hoje, a ideia de soberania da república. Tá? Encerramos essa parte de soberania, agora a gente vai para a parte de democracia representativa. Se você pegar o material lá, vai ter algumas outras expressões, democracia direta, democracia indireta. Ele não falou muito isso na aula, me parece que ele vai se fixar mais nessa questão de democracia representativa, que é o que nós temos no Brasil. O que vem a ser a democracia representativa? É um mandato que o cidadão vai conceder, os cidadãos, no caso, vão conceder a um indivíduo para representar a coletividade. Então, no Brasil, nós temos isso aí, o poder executivo e o poder legislativo. No poder executivo, nós elegemos presidentes, governadores, prefeitos, e no poder legislativo, nós elegemos vereadores, nós elegemos deputados estaduais, deputados federais. Isso daí é a democracia representativa. Democracia é a ideia de governo democrático, onde há participação popular, né? Representativa, ou seja, essa participação popular ela é representada por um determinado representante que é elegido pelo próprio povo. Quais são as características da democracia representativa? O mandatário ele é eleito, né? Apesar de eleito por uma parcela, ele não vai governar só para ele governa para o todo, né? E basicamente isso daí são as características dessa democracia representativa. No material nós temos uma passagem falando somente sobre sufrágio. O que vem a ser o sufrágio? O sufrágio ele é o direito de você votar e de ser votado também. Então, essa ideia de sufrágio ela vem dessa ideia democrática, o direito de você participar das eleições, sendo a pessoa que vota, ou de ser votado, né? Isso é sufrágio. E aí nós vamos ter 2 tipos de sufrágio, o sufrágio universal e o sufrágio restritivo. O sufrágio universal ele surge na Revolução Francesa. Qual que era a ideia do sufrágio universal? Todos poderiam participar do sistema democrático e das votações. Óbvio que lá na Revolução Francesa não era bem assim, porque, por exemplo, mulheres não participavam, mesmo aqui no Brasil, já nas primeiras constituições, analfabetos não participavam, mendigos não participavam, algumas pessoas tinham que ter alguns valores de renda para poder participar e por aí vai. Mas a ideia de sufrágio universal é que todos possam participar desse processo de votação ou de ser votado.
O sufrágio restritivo, por sua vez, o nome já fala, ele é restritivo. Ou seja, nem todos podem participar. A pessoa tem que ter algumas competências, ou ele tem que ser o melhor. Por exemplo, em alguns momentos da história do Brasil, ou ainda em alguns países, acredito que hoje talvez deva existir, mulheres não podiam participar das votações. No caso do Brasil, na primeira Constituição, se eu não me engano, eram mulheres, soldados, analfabetos, mendigos e por aí vai. Então, esse é o sufrágio restritivo. Ou seja, tem certas pessoas que não podem participar da votação e nem ser votado. Agora nós vamos falar sobre sistema majoritário e sistema proporcional. O sistema majoritário nós adotamos no Brasil e esse sistema é adotado para o poder executivo. O que é o poder executivo? O poder executivo é quando você elege governador, prefeitos e presidente. Aqui ele citou o Senado Federal também, mas eu não sabia que o Senado Federal fazia parte do executivo. Mas enfim, tá, como o Senado Federal também está incluso. Mas basicamente a representação majoritária ela vai dizer o seguinte. Vamos supor, na eleição você tem um candidato a presidente que ele recebe 40%, o segundo recebe 35% e o terceiro vai receber 25% da votação. A representação para o sistema majoritário ela vai dizer o seguinte, para que esse candidato seja eleito, ele tem que ter pelo menos 51% da votação. O que acontece? Às vezes nós temos um número de candidatos e esses votos são pulverizados e nenhum atinge esses 51%. Então, nesse sistema de representação majoritária, você vai fazer um segundo turno e os dois mais votados no primeiro turno vão concorrer agora no segundo turno. E aí sim, somente esses dois, alguém vai ter que levar 51% dos votos. Vamos dizer que uma hipótese, os dois empatem lá, ficam com 50% e 50%. O critério para desempate disso daí vai ser aquele que tem mais idade. Né? E no sistema representativo da representação proporcional, que é diferente do majoritário, aí já é por proporções, você vai ser utilizado para o legislativo. Então, por exemplo, para nós elegermos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, nós vamos usar esse sistema proporcional. Por que existe esse sistema proporcional? É para dar possibilidade de grupos que representam minorias no país possam também ter a sua participação nesse processo aí democrático. Então, por exemplo, na verdade é o partido quem vai receber o número de votos, não é o indivíduo que está afiliado àquele partido que recebe o número de votos, mas todo voto que vem para ele, na verdade, pertence ao partido. E todos os indivíduos que fazem parte daquele partido vão receber os votos. Ao final do processo eletivo, vai ser somado o número de votos que aquele partido recebeu. E aí há um cálculo que ele explicou na aula, que eu não vou passar aqui, porque ele disse que provavelmente não vai ser cobrado isso daí, que aquele partido que recebeu o maior número de votos, ele vai ter uma participação maior no número de cadeiras. E dessa forma, ele vai nomear aqueles que vão ocupar as cadeiras. O que isso quer dizer? O voto não pertence ao indivíduo que recebeu, mas pertence ao partido. Então, quanto maior o número de votos que o partido recebe, maior o número de cadeiras que ele vai receber e, por sua vez, ele vai eleger as pessoas que vão ocupar aquelas cadeiras. Isso é o sistema proporcional, é utilizado para o legislativo, que é, como eu falei, vereadores, deputados federais e estaduais. Agora nós vamos começar a falar sobre, finalzinho, sobre o trabalho que a gente fez. Lembra lá a diferenciação entre parlamentarismo, monarquia e presidencialismo? Muito bem, agora é isso daí. Então, o que é a monarquia? A monarquia é um governo exercido por um monarca, ou seja, exercido por uma pessoa só. Nós temos 3 tipos de monarquia. Nós temos a monarquia absoluta, que é aquela que o rei mandava sozinho, ele decidia, e o que ele fazia estava feito e acabou e não havia quem questionava. Depois nós tivemos a monarquia constitucionalista, que era aquela o monarca ele tinha que seguir uma constituição, uma lei previamente estabelecida. E posteriormente nós temos a monarquia parlamentarista ou republicana. A parlamentarista republicana é aquela que o monarca ele simplesmente tem o papel de representante do Estado, mas quem administra, na verdade, o executivo é o primeiro-ministro. Né? Quais as características da monarquia? Bem breve assim. Ela tem vitaliciedade. O que isso quer dizer? Enquanto o monarca estiver vivo, ele vai governar. Ela tem hereditariedade, ou seja, essa questão do poder da monarquia é passado de geração em geração para os filhos ou os parentes mais próximos. E ele tem irresponsabilidade, ou seja, o monarca, pelo menos no poder absoluto, ele não tem responsabilidade política nenhuma, ele não presta contas do que ele faz. O que ele decidir, ele fez, acabou e todo mundo tem que seguir. Os prós a favor da monarquia. Ela está acima das disputas políticas, então uma pessoa só resolve todo o problema, não precisa passar por todo um processo burocrático. Né? E ela promove a união do Estado na figura desse monarca. O que é desfavorável da monarquia? Se o monarca não governa bem, ele se torna um dispêndio oneroso para o cidadão, porque ele vai ter que continuar mantendo aquele reino lá. E ela tem essa ideia que ela é antidemocrática, ou seja, não há participação do povo. Né?
Agora vamos falar sobre o conceito de república. O que é a república? A república é o governo feito pelo povo, ou o povo tem a participação naquele governo através do poder soberano do voto. Isso é república. Quais as características da república? O mandatário, aquela pessoa que é eleita, ela tem um prazo de duração, não permanece ali por muito tempo. Ela é eletividade, ou seja, ela tem eletividade, ou seja, o chefe ele é eleito pelo povo, né? E ele tem responsabilidade, porque o chefe tem que prestar contas do que ele faz. Isso aí é a república, o sistema de república, tá? O parlamentarismo. De onde surge essa ideia de parlamentarismo? O parlamentarismo ele surge lá mais ou menos no século XIII, com aquela história do rei João Sem Terra. Ele chama o número de senhores feudais para ajudar e administrar e tomar decisões que eram mais importantes. E a partir daí surge um grupo, vai surgir um grupo ali que passa a ser oficialmente conselheiro do rei. Daí vai surgir essa ideia de parlamentarismo, um grupo que participa das decisões importantes do Estado-nação. Né? Características do parlamentarismo, isso aqui é muito importante fixar. Primeiro, a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado, que no caso, se for um sistema monárquico, como é na Inglaterra, ele tem a rainha ou o rei, mas é simplesmente uma representação do Estado. Quem vai governar de fato o Estado é o primeiro-ministro, que é que vai lidar com o parlamento, que são os deputados ali, federais e estaduais. Né? E o chefe de Estado, por sua vez, que é a rainha, é simplesmente um órgão, um papel representativo para representar o Estado. O chefe do governo, ele é a figura central, então, do executivo, né? Outra coisa, o chefe do governo, ele não tem um prazo determinado, ele pode ser destituído a qualquer momento. No caso, se nós estivermos falando de um sistema republicano parlamentarista que usa do primeiro-ministro, como é na Inglaterra, então ele tem um prazo, ele não tem prazo, na verdade, ele pode permanecer ali enquanto ele se der bem com o parlamento. Né? Por que isso daí? Porque, na verdade, o chefe do executivo não tem uma votação direta do povo. O povo vota no legislativo, ou seja, nos deputados. E os deputados é que vão votar no primeiro-ministro. Entre eles lá faz essa votação para eleger o primeiro-ministro. Tá bom? Confere no material aí que esses aí são alguns dos pontos do parlamentarismo. Uma vantagem do parlamentarismo é que pode haver a qualquer momento a dissolução do parlamento. Claro que há alguns requisitos para isso, alguém tem que propor. Por exemplo, o chefe de Estado que representa, que é aquela pessoa só figurativa, também tem que concordar com isso. E você pode dissolver o parlamento, que são os deputados, e convocar novas eleições, coisa que no nosso sistema presidencialista aqui brasileiro nós não podemos fazer isso daí. Né? O pró do parlamentarista. O parlamento é quem representa os interesses do povo e não o executivo. Né? E o chefe do Estado ele pode ser cobrado rapidamente, porque o chefe do Estado, no caso que é o primeiro-ministro, ele presta contas ao parlamento uma vez que ele foi eleito e que o cargo dele não é efetivo, ele pode ser destituído, assim como ele pode permanecer por tempo indeterminado. O que é presidencialismo? O presidencialismo é o que nós adotamos aqui no Brasil. Basicamente, presidencialismo, o que acontece? O presidente da República ele é chefe de Estado e ele também é o chefe do Executivo. Então, ele tanto representa o país quanto ele faz a parte de execução, de fazer o trabalho também de governar. Né? É uma chefia unipessoal, ou seja, ele não depende do parlamento para governar, pelo menos não em tese. Né? As decisões do Executivo ele vai tomar sozinho, algumas coisas há que passar pelo Congresso, pela votação, por aprovação, mas em tese, a maioria das decisões ele vai tomar sozinho. O presidente ele é escolhido por um prazo determinado, diferente do sistema parlamentarista que o primeiro-ministro ele não tem prazo, ele pode ser destituído rapidamente, mas pode permanecer também muito tempo, enquanto que o presidente ele tem um prazo determinado para cumprir. E o presidente tem poder de veto, ele pode vetar algumas coisas que vêm do Congresso que eventualmente ele não concorda. Então ele tem esse poder, enquanto que o primeiro-ministro não tem esse poder. Favoráveis a favor do presidencialismo. A concentração de poder no executivo, então isso facilita, porque o presidente não tem que ficar perguntando nada para o parlamento, ou no caso nosso aqui brasileiro, para o Congresso, se deve fazer ou não. Eventualmente algumas coisas que tem que ser aprovado por medidas de lei, mas ele não tem que ficar perguntando toda hora. Ele pode tomar decisões unilaterais, óbvio, aconselhado pelos seus ministros, aqueles que trabalham com ele, mas não há uma necessidade de ficar vinculado ao parlamento, ou no caso do Brasil aqui, o Congresso. E evita que o que eu falei agora, que o presidente tem que ficar negociando. Então, basicamente, nós temos a República, que é algo genérico. A República, nós temos o sistema parlamentarista ou o sistema presidencialista. No sistema parlamentarista, nós temos o chefe de Estado, que é o que somente representa, e aí nós temos o chefe do executivo, que é aquele que de fato governa. Então, nós podemos pegar a Alemanha como exemplo. Nós temos lá a rainha, a rainha, se não me engano, é Elizabeth, o primeiro-ministro é o Boris Johnson, que esse é quem de fato administra o Estado, e a rainha simplesmente é um cargo representativo.
Dentro do parlamentarismo, nós temos também a figura do presidente. Vamos supor, se nós formos para a Alemanha, nós temos, em vez de um primeiro-ministro, de um rainha ou de um rei, nós temos um presidente e temos também o primeiro-ministro. O presidente ele é eleito por um prazo determinado e o primeiro-ministro ele é eleito por prazo indeterminado. Isso também no sistema parlamentarista. O que vai diferenciar é o seguinte: o presidente lá ele é eleito pelo parlamento e não pelo povo diretamente. Confere no material isso aí para você não ficar com dúvida. E no sistema presidencialismo puro que nós temos aqui no Brasil, o presidente é eleito diretamente pelo povo, assim como os parlamentares são eleitos diretamente pelo povo também. Tá? A diferença é que aqui o presidente ele tem um prazo determinado para administrar, o executivo para exercer o trabalho dele, e o parlamento também. Com a diferença que lá no parlamentarismo, o parlamento pode ser dissolvido a qualquer momento, e no presidencialismo não. Uma vez que você votou, são aqueles 4 anos, somente após os 4 anos, para haver uma nova eleição e eleger um novo grupo de parlamentares que vão representar nós no Congresso lá. Tá?